O viver cristão nos tempos finais. Capítulo 6. Meta de hoje, leitura das páginas 68 a 71. Tema desta semana, a edificação do corpo de Cristo. Preparados para cuidar dos frutos. Disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de U, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício e para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze e para lapidação de pedras de engaste, e para entalho de madeira e para toda sorte de lavores. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem, a ele e a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Êxodo 35, do 30 ao 34. Deus deu a eles a habilidade, e eles tinham o coração disposto a ensinar a outros, ou seja, de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4, 12, parte B. Deus não apenas nos comprou para ser materiais de edificação, Ele também colocou irmãos e irmãs para nos aperfeiçoar e nos tornar materiais úteis na edificação. Todos precisamos ser trabalhados para nos tornar úteis. Encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa e a do bordador em estofo azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino, e a do tecelão, sim, toda sorte de obra e a elaborar desenhos. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe, e todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saber e fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo o que o Senhor havia ordenado. Êxodo capítulo 35, versículo 35, e o capítulo 36, versículo 1. Em Mateus 25, o Senhor nos faz um alerta: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo sua própria capacidade. E então partiu. Versículos do 14 ao 15. Como nessa parábola, o Senhor também confiou seus bens a cada um de nós. Os bens que nos foram confiados são pessoas. Cada um de nós recebeu pelo menos uma pessoa para cuidar. Essa pessoa, embora esteja sob nossos cuidados, pertence ao Senhor e é preciso que cuidemos bem dela, pois quando Ele voltar, prestaremos conta com Ele. Que diremos ao Senhor naquele dia? Vamos ler o que Paulo fala sobre esse assunto. Para vós outros, ó Coríntios, abre-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. 2 Coríntios, capítulo 6, versículos do 11 ao 13. Precisamos ter lábios abertos e coração dilatado. Não podemos isolar as pessoas que achamos complicadas ou ruins. Precisamos abrir o coração para receber a todos. Temos de tomar cuidado com nossos próprios sentimentos, segundo o que Paulo disse aos Coríntios. Seus próprios afetos os deixavam com o coração estreito. Se o coração de Deus fosse estreito, não teríamos recebido a salvação, nem teríamos sido colocados na igreja, pois temos muitos defeitos. Mas o coração de Deus é largo, tem espaço para todos. Nós também devemos ter um coração alargado. Isaías 54:1 fala:
Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Exulta com alegre canto e exclama: tu que não tivestes dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Deus deseja que tenhamos frutos, ou seja, que levemos mais pessoas a se tornar seus filhos. Porém, muitas vezes somos estéreis. O Senhor pode reverter nossa esterilidade, mas para isso existem condições. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Versículos 2 e 3. Se queremos ser frutíferos, nosso vaso coletivo precisa ter a capacidade de receber esses frutos. Na igreja existe algo que chamamos de condição coletiva. Ela diz respeito a estarmos ou não edificados. Se estivermos edificados, seremos capazes de receber muitos irmãos. Porém, se essa não for nossa realidade, nossa capacidade de receber pessoas será muito pequena. A edificação é muito importante, mas só ocorre quando todos estão cientes de que o Senhor precisa de cada um deles. Ele precisa que todos os membros do corpo estejam envolvidos em sua economia. É o envolvimento de cada um que determinará o tamanho da bênção de Deus para nós como igreja. O Senhor quer acrescentar mais pessoas à igreja em nossa cidade, e isso significa que devemos preparar-nos para recebê-las. Tudo, porém, depende da reação coletiva dos irmãos. Depende de cada um dos membros se envolver nesses cuidados. Se esse encargo for apenas de alguns, eles não darão conta de carregá-lo. Todos precisam assumir responsabilidades na igreja. Todos precisam se envolver com a edificação do corpo. O Senhor anda no meio dos candeeiros e Ele considerará isso antes de liberar sua bênção. Se tivermos capacidade para receber pessoas, Ele as acrescentará. É muito importante que todos os irmãos se envolvam nesse encargo. Se os frutos não estão vindo, é porque Deus vê que não temos condição de cuidar deles. Que nenhum de nós seja o responsável pela falta de frutos em nossa cidade. Que o Senhor possa contar com cada um de nós. Todos precisamos brilhar. Essa tem de ser nossa visão e realidade.